Então nós devemos construir sinergia, nós devemos construir unidades, sem deixarmos de ser singulares. Paulo, Pedro. Paulo e Pedro. Completamente diferentes. Histórias diferentes, experiências diferentes, encarnações diferentes. Paulo e João. Agora olha a grandeza de Paulo. Olha a grandeza de Paulo. Ele é Paulo. Ele está no auge da divulgação do Evangelho. João Evangelista é preso em Éfeso. Paulo paralisa tudo. Tudo, fala. O Evangelho na Ásia terá um grande golpe se João Evangelista não voltar. Gente, quem estava cuidando de Maria de Nazaré? João. Quem estava ali naquele entroncamento da Ásia, precisava espalhar dali, saíram várias lideranças. João. Ele não tinha escrito o evangelho dele, não tinha escrito o Apocalipse. João não podia continuar preso. O que o Paulo faz? O que ele faz? Ele pergunta, quem que é a mulher do Biden? Não, mas você vai falar com Biden, com a mulher? Não. Você vai falar com Nero? Mas essa mulher, como é que você pode? Vou falar com a mulher do Nero. Os cristãos. Olha o pensamento. Você vai conversar com essa mulher de vida impura? E Paulo pergunta, você quer que João fique preso? Percebe? Criticado. Conversou com a esposa de Nero. Libertou João Evangelista. Por quê? Ele é Paulo. Mas ele entende que João é João. Não é só você. Não é só você. Não é só o seu trabalho. Não é só a sua contribuição. Nós fazemos parte de um organismo. Nós temos que aprender a nos apoiar mutuamente. O bem precisa ser apoiado. Independentemente de quem está praticando. Percebe? Tem uma figura que eu adoro. Ele desencarnou ano passado. Thich Nhat Hanh. É um monge budista vietnamita que, naquela época da invasão, né, do Vietnã, da guerra do Vietnã, veio para os Estados Unidos. Quem era budista? Sensacional. Thich Nhat Hanh. Ele era amigo de quem? Martin Luther King. É incrível. Martin Luther King. Martin Luther King tinha um amigo monge budista dele, protestante. Percebe? O bem precisa de apoio. Nós precisamos apoiar o bem, ainda que não seja você que esteja fazendo ele. Especialmente quando não é você que está fazendo. Precisa apoiar o bem. Em Jerusalém, começa uma perseguição. Simão Pedro tem que sair de Jerusalém, vem para Roma. Simão Pedro chega em Roma. Simão Pedro não tem casa. Paulo está indo. Paulo estava indo lá para a Espanha. Existe cristianismo na Espanha por causa de Paulo. Estava indo para a Espanha, Itália.
É o sonho dele. Fica sabendo que Simão está vindo para Roma, não tem casa. Ele volta para Roma, organiza os cristãos, chama os cristãos e fala: precisamos arrumar uma casa para Pedro. Pedro não pode ficar sem casa. Vim com a esposa, não pode ficar sem casa. Olha isso, gente. Está do Paulo Estevão. E organiza tudo. E por que a gente só se lembra do Paulo que escreve carta, que faz palestra, que prega? Por quê? Nós estamos com grandes desafios, que é como trazer a juventude para a experiência religiosa. Quem que era o colaborador de Paulo? Quem era o maior colaborador de Paulo? Um menino de 13 anos. Timóteo. Um menino de 13 anos que ele evangelizou. Ele evangelizou. Lloyd e Eunice, conhecia a avó e a mãe do menino. Mãe solteira. Ele evangelizou esse menino. Chegou na mocidade, ele... Paulo. Lucas, médico, bem-sucedido, trabalhava em embarcações. Quem trouxe Lucas? Quem trouxe Lucas? Paulo. O homem tem uma grandeza tão grande que ele estava há 20 anos coletando os dados, entrevistando pessoas para escrever o Evangelho. O que ele faz? Ele é preso em Cesareia de Filipe. O que ele faz? Chama Lucas e fala: escreve. Está aqui, escreve. Sabe qual que é a parte de Paulo? Anota isso. Capítulo 8 a capítulo 19. Capítulo 8 ao capítulo 19 de Lucas é Paulo. É Paulo. Ele pensou aquilo. Ele tem uma estrutura. Capítulo 8 a capítulo 19. Aquilo é Paulo. Aquilo ele entregou pronto para Lucas. Lucas escreveu de 1 a 8, de 19 a 21. Traz o Evangelho. Ele lê, fantástico. Escreve a história dos apóstolos agora. Escreve a história. Lucas escreve Atos. Está achando pouco? Ele tinha um outro colaborador, jovem também. Mas o Paulo, muito firme. E nessa, no início, ele não entendeu. O carisma de João Marcos não era acompanhá-lo nas viagens. O dom de João Marcos não era viajar com ele. Paulo era Indiana Jones. O menino volta com Barnabé, vai ser auxiliar de Pedro. Esse menino jovem é Marcos, o evangelista, que vai escrever um evangelho baseado nas memórias de Pedro. Quem orientou o menino? Paulo. Então, não tinha evangelho de João se não fosse ele. Não tinha evangelho de Marcos se não fosse ele. Não tinha evangelho de Lucas, não tinha evangelho. Nós somos 4. E ele foi em Mateus, hein? Ele visitou Levi, conversou com Levi. Com certeza, Levi, porque, claro, o Evangelho de Mateus que nós temos hoje é edição, revista corrigida e aumentada pelo Mateus, que o Mateus foi aumentando, corrigindo. Por causa de Paulo. Então, não só o que ele fez, mas quem ele apoiou, percebe? Diversidade dos carismas. Diversidade do carisma. Nós somos tão poucos. Por que nós somos poucos?
Porque nós somos sal. Na sua casa, quando você vai fazer comida, tem mais sal ou mais ingrediente? Se você for fazer um arroz para mim, vai ter mais sal ou mais arroz? Mais arroz, né? I hope. Sal é pouco. Sal é pouco. Poucos dos 8 bilhões de encarnados, poucos espíritos encarnaram com a responsabilidade de manter a luz espiritual acesa. Nós somos poucos porque somos sal. Muito sal salga demais. Tem que entender isso. Agora, você não pode ser um grão de sal, fica brigando com os outros grãozinhos de sal. Paulo não fez isso. Ele cumpriu sua missão e ele apoiou a todos na missão particular de cada um. Apoiou a todos na missão particular de cada um. Esse é o ponto. Por que eu estou falando disso? Porque esse é o maior desafio da transição planetária. O maior desafio da transição planetária. Está todo mundo extremamente ocupado com a sua cabeça de alfinete. Então, a nossa ação, vista pela espiritualidade maior, é uma ação do tamanho de uma cabeça de alfinete. Quantos nós somos aqui? Tem 8 bilhões de encarnados. Quantos nós somos aqui? Só para a gente ter um pouquinho mais de humildade. O problema não é se o seu trabalho está concentrado na cabeça de um alfinete. O problema é você ficar brigando com os outros alfinetes. Que unir. A sinergia do bem. Paulo fez isso. Paulo fez isso. Porque o Cristo, o que o Cristo faz? O que o Cristo faz? Levi, Mateus, você vai ficar em Cafarnaum. Mas Senhor, Levi, você vai ficar em Cafarnaum. Mas Senhor, o que eu vou fazer aqui? Vai escrever o Evangelho. Pedro, você vai para Jerusalém. Senhor, mas eu queria ficar em Cafarnaum. Que eu tenho esposa, filho e sogra morando comigo. Você vai para Jerusalém. Não é melhor mandar o Levi? O Levi é solteiro. Perceberam? Não, Pedro. Você vai para Jerusalém. E o Paulo? Deixa eu ficar em Jerusalém. Não, Paulo. Você não vai ficar em lugar nenhum. Que a sua missão é viajar o resto da vida. Perceberam? É assim. Essa é a diversidade. Cada um na sua área, cada um fazendo. Mas nós precisamos aprender a construir o quê? A construir o quê? A rede que o Espírito de verdade construiu. Abra o seu livro dos Espíritos, Prolegômenos. Essa palavra dificílima, né? Prefácio. Prefácio. Forward. Abre.
Quem que assina lá? Quem que assina? Tem 10 assinando. Não tem um. João Evangelista, Paulo, Vicente Paulo, Santo Agostinho. Percebe? Não tem um. Tem uma rede. Tem uma rede. E as coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis. Quem aqui nunca leu a mensagem de Erasto? As mensagens de Erasto são incríveis. Não é? Pois é, o médium dele se suicidou. Não resistiu. E é incrível que as mensagens do Erasto são tão fortes. Tão fortes. São bem intensas. Parece que ele está escrevendo para o próprio tutelado, para o próprio médium.